Olá, estamos aqui na FIP com o professor Rodrigo Delosso e hoje vamos falar um pouco sobre PPP, Parceria Público-Privada. Professor, qual o propósito das parcerias público-privadas? As parcerias público-privadas é uma maneira que o governo, o Estado tem de fazer investimento em infraestrutura, fazer vários investimentos ao mesmo tempo, aproveitando-se do capital privado. Então o parceiro privado faz o investimento e o governo, depois que tiver pronto esse investimento, que tiver feita a construção e estiver operando o projeto de infraestrutura, o governo vai pagando isso ao longo do tempo. Então, em vez de fazer investimento num projeto só, ele vai pagando conta-prestações e consegue fazer investimento em vários projetos. A vantagem desse tipo de investimento, né, com parcerias privadas, é que você gera mais eficiência, eventualmente você gera redução de custos por parte do parceiro público, fazendo uma economia no orçamento, e o público sente uma melhora de qualidade do serviço prestado. Então eu acho que é uma boa maneira de fazer investimentos, é uma boa maneira de induzir o crescimento da nação. E quais são os tipos de PPPs? Existem vários tipos de PPPs. Uma delas é prestação de serviço em hospitais. Então o parceiro privado ele constrói o hospital e presta serviço de tecnologia de informação, segurança, alimentação, lavanderia e de manutenção do hospital, e fica a cargo do parceiro público a prestação de serviço médico. Então isso continua sendo público, os médicos continuam sendo remunerados continuam sendo funcionários públicos, e o privado faz a outra parte. Essa é uma que foi recentemente licitada aqui em São Paulo e teve um desconto na prestação significativo de 25% na contraprestação que o parceiro público irá pagar para o privado. Uma outra muito comum eu digo famosa, é o presídios, que foi implementado em Minas Gerais. Então o parceiro privado ele constrói o presídio e presta serviços de lavanderia, de alimentação e de manutenção do presídio, entre ensino para os presos, ressocialização dos presos, e o parceiro público continua com a gestão de segurança dos presos. Também existem já parcerias público-privadas para construção, manutenção e operação de rodovias, só que nesse caso uma parte da remuneração do privado vem da cobrança de pedágio, e se for necessário o parceiro público complementa a remuneração do privado. Construção de habitações e gestão desses condomínios habitacionais também é um exemplo de parceria público-privada. E tem outros exemplos, logística de medicamentos e outras coisas que poderiam ser feitas. E qual o papel da FIP nesse segmento? Então, a FIP, ela assessora os órgãos governamentais na concepção do projeto de infraestrutura em seu todo. Então tem uma parte técnica, que é conceber o tamanho do empreendimento, fisicamente falando. Tem a modelagem econômico-financeira, que é determinar as variáveis econômicas, os parâmetros econômicos principais do empreendimento. E tem a modelagem institucional, que é determinar as regras que vão reger esse empreendimento. Então é uma assessoria completa, que vai do início, na concepção, na ideia, no chamamento do empreendimento, no edital de chamamento, ou eventualmente no próprio edital a montagem do edital de licitação. A FIP assessora o governo, os órgãos públicos a delimitar todos os parâmetros técnicos, econômicos e institucionais do empreendimento. Então, se vai ser maior contraprestação, maior outorga, ou menor valor de contraprestação, ou menor valor de tarifa que o público vai pagar para aquele parceiro privado, a FIP determina tudo isso, preço e outras variáveis. E, professor, quais são as principais variáveis analisadas nessa modelagem?
Então, no caso da modelagem econômico-financeira, as principais variáveis é o montante de investimentos, o custeio ao longo do tempo do empreendimento, a taxa de remuneração do parceiro privado, os índices de desempenho que o parceiro privado vai ter que atingir para que tenha 100% da sua remuneração, e caso não atinja, ele vai ter uma redução no valor da contraprestação que vai receber, o que indica uma melhora de qualidade, né? Padrões de eficiência que vão ser determinados na modelagem são concebidos também na modelagem econômico-financeira. Enfim, uma série de variáveis, garantias, valor das garantias que vão ser pedidas para o parceiro público, para o parceiro privado, preço, enfim, são analisados pela FIP nesse caso. E quais são os principais desafios desse parceiro público? Então, às vezes, um empreendimento de infraestrutura ele é extremamente complexo. Então, por exemplo, saber qual é a demanda que vai ter por aquele empreendimento é muito difícil. Então, por exemplo, a linha do metrô, recentemente a demanda estava estimada para ser completada em 4 anos, em 2 semanas a demanda do metrô já estava completa. Então, os desafios da modelagem, a complexidade de uma modelagem desse tipo, a complexidade jurídica eventual que existe nas parcerias público-privadas, nas regras que têm que ser seguidas, na aderência à legislação, é um desafio grandioso às vezes, né? E algumas dificuldades que nós temos para fazer a modelagem, porque tem que seguir a legislação. E as pressões que o parceiro público sofre, que o governo sofre, para priorizar um setor em vez do outro. Então, é uma dificuldade de você determinar as prioridades. São os desafios que naturalmente surgem. E quais são essas dificuldades? Eu acho que existem 2 dificuldades principais numa modelagem de parceria público-privada do ponto de vista do parceiro público. Uma delas é a limitação de contraprestação que ele pode pagar, que é 5% da receita corrente líquida, né? 5% da receita corrente líquida, para municípios, costuma ser um percentual pequeno. Então, às vezes, um hospital no município já come uma boa parte desses 5%. E daí ele fica com poucas opções para o que restar. Uma forma de superar essa dificuldade seria entender quanto que o município, uma vez fazendo a parceria público-privada, deixa de gastar no orçamento e quanto que ele vai gastar com a parceria público-privada. O que falta é contabilizar na gestão a economia que o município está fazendo, né? Que isso não é contabilizado e fica tudo comprometido nos 5% sem levar em consideração que ele deixou de pagar algumas coisas. A outra dificuldade é a formação das garantias. Então, o parceiro privado ele vai entrar no negócio se ele souber que ele vai ter um recebimento do valor a ser pago pelo parceiro público, ele vai ter um recebimento contínuo. Então, se o público ficar inadimplente, ele vai ter que ter condições de se socorrer na garantia que o público prestou. Geralmente numa conta bancária, vinculada, alguma coisa assim. O problema disso tudo é que o parceiro público nem sempre tem condições de formar esse fundo de garantias para o parceiro privado poder usar. Notadamente os municípios, né? Eles têm muita dificuldade, daí existe a modelagem institucional procura fazer malabarismos para conseguir formar esse fundo. Uma alternativa seria, eventualmente, o governo federal montar um fundo público de garantias, um fundo federal de garantias, que o município pudesse dispor em contrapartida
se ficar inadimplente, o governo federal suspender a transferência do fundo de participação dos municípios. Entretanto, isso é só uma ideia, precisa ser discutida e precisa ser aprovada pelo governo federal e talvez em outros órgãos. Ok, professora, obrigada pela entrevista. Se você ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato pelos canais de comunicação da FIP. Obrigada.